Sabe aquelas cidades que às vezes parecem um mar de concreto cinza? Então, hoje a gente vai falar de um artista que transforma esse concreto em telas gigantes e cheias de vida. Das ruas de São Paulo para as fachadas dos prédios mais altos do mundo, essa história de Eduardo Cobra. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que uma pessoa sozinha, pendurada a metros e metros de altura, consegue criar obras tão gigantescas e detalhadas? Bom, vamos mergulhar nessa história para entender quem é o homem por trás dessa arte colossal. E tudo começa na periferia. É uma jornada de transformação mesmo. Porque antes de bater recordes e ser reconhecido no mundo todo, tinha ali um garoto tentando encontrar seu caminho no meio do caos das ruas. Olha só, o Cobra nasceu em 75, lá no Campo Limpo, em São Paulo. Ele era aquele típico aluno do fundão, sabe? Que enchia os cadernos de desenho em vez de copiar a matéria. Com os 12 anos, a cultura hip-hop explodiu e ele foi para pichação. Foi uma fase bem rebelde que deu problema na escola e rendeu até algumas idas para a delegacia. E aqui está o ponto mais importante. O Cobra é totalmente autodidata. Ele não teve grana para frequentar museus, muito menos para ter aula de arte. A rua foi a escola dele e os muros da cidade a sua única tela. Foi ali, na raça, que a paixão dele começou a ganhar forma. Só que, com o tempo, só pichar um nome na parede não era mais suficiente. Tinha algo maior querendo sair. Foi aí que duas influências artísticas gigantescas apareceram e mudaram completamente o jogo para ele, ajudando a criar o estilo que a gente conhece hoje. É genial ver como ele misturou duas coisas que parecem distantes. Do grafite de Nova York, ele pegou a ideia de desenhar personagens, de se preocupar com o corpo humano, com as figuras. Já do muralismo mexicano, de caras como o Diego Rivera, ele tirou a inspiração para fazer cenários gigantescos e, o mais importante, para colocar uma mensagem social forte na parede. E ele abraçou essa filosofia com tudo. A arte não tinha que ficar presa em galerias chiques, ela pertence à rua, ao povo. Tinha que ser de graça para todo mundo ver. Os murais viraram a ferramenta principal dele para conversar com o mundo. Tá, beleza. Mas e a parte técnica? Como ele consegue aquela precisão toda em escalas que são, vamos combinar, absurdas? Pois é, não é mágica não, é método. Uma mistura de quase engenharia com uma dedicação obsessiva aos detalhes. O próprio Cobra já disse isso. Para ele, o verdadeiro trabalho acontece muito, mas muito antes da primeira lata de spray ser usada. A fase de pesquisa, de criação, é o coração de tudo. O processo dele é impressionante. Primeiro, ele mergulha de cabeça na história do lugar. Depois, faz de 10 a 30 rascunhos até chegar no desenho ideal. Aí, ele usa uma técnica matemática, o quadriculado, para passar o desenho do papel para o prédio, sem erro de proporção. Em seguida, ele pinta tudo em preto e branco, só para acertar a luz e a sombra perfeitamente. E só aí, no final, é que vem aquela explosão de cores que é a marca registrada dele. Mas, gente, toda essa técnica, esse tamanho todo, não é só para ser bonito, não. O Cobra sacou que essas paredes gigantes podiam ser um megafone, uma ferramenta de ativismo e conscientização para o mundo inteiro ver. Ele pinta ícones da paz, como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr., para espalhar mensagens de tolerância e resistência pacífica. É um jeito de usar a arte para lembrar a gente do que realmente importa, especialmente num mundo tão cheio de conflitos. Talvez a obra mais famosa dele, o mural Etnias, que ele fez para as Olimpíadas do Rio, seja o maior exemplo disso. São rostos de povos indígenas dos 5 continentes, um do lado do outro. É um recado direto. Apesar das nossas diferenças, no fundo somos todos um só povo. E tem também o projeto Green Pincel, ou Pincel Verde. Aqui, ele usa a arte para denunciar os crimes contra o meio ambiente e os animais. As imagens são fortes, impactantes. É um grito de alerta para a gente cuidar do nosso planeta. Então, resumindo, a arte do Cobra tem um propósito muito claro. É sobre união, sobre a luta contra o racismo, sobre valorizar nossas raízes, defender a natureza e lutar por justiça. A arte dele é a voz dele. E essa voz, que começou baixinho num bairro da zona sul de São Paulo, acabou ecoando pelo mundo inteiro. Aquela jornada transformou o planeta na galeria pessoal dele. Hoje, o trabalho do Cobra está presente nos 5 continentes. São murais em cerca de 40 países diferentes. A arte dele literalmente quebrou todas as fronteiras. E essa escala monumental, claro, rendeu recordes. Com um mural Etnias, com seus 3.000 metros quadrados, ele entrou para o Guinness como o maior mural de grafite do mundo.
E só 2 anos depois, o cara foi lá e quebrou o próprio recorde. Fez esse mural gigantesco de quase 6.000 metros quadrados na fachada de uma fábrica. Isso prova que, para a arte dele, o céu é mesmo o limite. E no fim das contas, tudo se resume a isso, né? Cada cor, cada traço numa parede de 50 metros de altura é um grito. É o grito de um artista que saiu da periferia para colorir o mundo com as coisas em que ele acredita. E fica a reflexão: se um muro pode carregar uma mensagem tão poderosa, o que mais a gente pode transformar com a arte?